vamos pensar numa coisa. E se envelhecer for só uma parte da vida, mas ficar velho for, na verdade, uma escolha? É exatamente nesse conceito fascinante que a gente vai mergulhar agora. Uma ideia que pode, olha, mudar totalmente o jeito como a gente encara a passagem dos anos. Essa frase do Dr. Lair Ribeiro ela é muito forte, né? Ela basicamente define o ponto de partida para a gente pensar diferente, para a gente ter uma nova perspectiva sobre o que significa envelhecer. Então tá, vamos direto ao ponto. Qual é, afinal, a diferença entre uma coisa e outra? Vamos entender essa distinção que é super importante entre envelhecer e ficar velho. Olha só que interessante. De um lado, tem o envelhecer, que é o processo do tempo passando no calendário, né? Isso não tem como evitar, acontece com todo mundo. Mas do outro lado, tem o ficar velho. E isso, segundo essa linha de pensamento, é sobre perder a vitalidade, perder o pique, e isso seria o resultado das escolhas que a gente faz ao longo da vida. E é aí que está o ponto principal. Isso significa que a gente tem o poder de agir. Existe um caminho, uma abordagem proativa para cuidar do corpo e da mente. A ideia é construir uma vida não só longa, mas cheia de energia, cheia de saúde. Bom, e por onde a gente começa essa construção? Pelo alicerce, né? Vamos falar sobre a primeira área fundamental, os cuidados com o corpo. E quando se fala em cuidar do corpo, não tem como fugir. Tudo começa pela boca. O primeiro pilar é uma nutrição pensada para, literalmente, rejuvenescer o corpo de dentro para fora. A ideia aqui é focar no que se chama de comida de verdade. Pensa em frutas vermelhas, vegetais de cor escura, castanhas, peixes cheios de ômega 3, sabe? Alimentos que são naturalmente anti-inflamatórios e cheios de antioxidantes. Esse é um dos segredos. Agora, se tem os amigos, também tem os inimigos, né? E aqui os grandes vilões são bem conhecidos: o excesso de açúcar e os alimentos ultraprocessados. Eles são vistos como verdadeiros aceleradores do envelhecimento, agindo lá no nível das nossas células. E tem mais uma ferramenta que tem ganhado muita força, o jejum intermitente. A ideia é dar um descanso para o corpo, um período controlado sem comer, o que ajudaria a ativar uma espécie de faxina celular, um processo de renovação natural do organismo. Mas não adianta só comer bem e ficar parado, né? A nutrição é só uma parte da equação. A outra metade, que é igualmente importante, é o movimento, a atividade física consistente. E aqui o segredo é o equilíbrio. Não é só um tipo de exercício. Precisa do treino de força para manter os músculos firmes, do exercício aeróbico para a saúde do coração e também do alongamento e da mobilidade, para a gente não travar e evitar dores. É essa combinação que cria a base para uma vida longa e sem limitações. Ok, já temos a base do corpo bem cuidada. Agora, vamos subir um degrau e falar da mente. Como é que essa filosofia se aplica à nossa saúde mental e emocional? Pois é. Segundo esses princípios, gerenciar o estresse não é um extra, não é opcional. É uma parte inegociável do processo de envelhecer com vitalidade. E como se faz isso? Com ferramentas práticas e consistentes. Coisas como meditação, respiração consciente, garantir aquelas 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite e também cultivar a gratidão e ter um propósito de vida. São práticas que ajudam a baixar o estresse e a manter a mente clara. É uma lógica bem parecida com a do corpo, né? Assim como o músculo precisa de exercício para não atrofiar, a nossa mente também precisa de estímulo e, claro, de conexão com outras pessoas. Então, o que mantém a mente afiada? Continuar aprendendo sempre. Seja lendo, fazendo um curso, tendo um hobby novo. Outra coisa fundamental é se cercar de gente que joga para cima, gente positiva. E claro, ter objetivos claros, paixões que fazem os olhos brilharem. Beleza, já falamos de corpo e de mente. Agora, para fechar esses pilares, vamos falar de um apoio extra, a suplementação inteligente. Mas antes de entrar nos detalhes, um aviso que é importantíssimo, talvez o mais importante de todos. Suplementação não é brincadeira. É algo que precisa, sempre, de orientação de um médico ou de um profissional de saúde. Sair tomando por conta própria pode ser bem perigoso. Dito isso, alguns suplementos são frequentemente citados. Por exemplo, a vitamina D, que ajuda na imunidade e na saúde dos ossos. O magnésio, que é um aliado do sono e dos músculos. A coenzima Q10, que tem a ver com a energia das nossas células e a proteção do coração. E o ômega 3, famoso por reduzir a inflamação e proteger o cérebro. E aqui a gente amarra tudo. A grande sacada é entender que nada disso funciona sozinho. Não é uma coisa ou outra, é o conjunto.
Cuidar do corpo, cuidar da mente e, se necessário, ter um suporte inteligente é a combinação desses pilares que cria a base sólida para uma vida não só longa, mas cheia de vibração. No fundo, a mensagem é muito positiva. É uma mensagem de que a gente tem sim controle. É sobre assumir as rédeas com um cuidado proativo. E o melhor momento para começar é agora. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se essa vitalidade toda é uma construção, feita tijolo por tijolo, dia após dia, qual seria o primeiro pequeno passo que já dá para dar hoje mesmo, pensando num futuro com muito mais energia?